Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Quando um homem é feliz, estão tristes os seus inimigos. E quando ele é desgraçado, conhece-se quem é seu amigo. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 14/5/2019. Requerimento número 226/2019, indicação número 449/2019, ambos de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Indicações números 450 e 451/2019, de autoria do vereador Zário Casagrande. Indicações números 452/2019 a 454/2019, todas de autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento número 227/2019, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Indicação número 456/2019, de autoria do vereador Dailton Feuser. Projeto de lei do Legislativo número PL 027/2019, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 457/2019, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimento número 228/2019, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Projeto de lei do Legislativo número PL 028/2019, de autoria do vereador Marcos Meller. Ofício número 027/2019, Criciúma, 14 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, cumprimentando cordialmente o presente, tenho a finalidade de informar a esta Casa Legislativa, conforme o artigo 85, a linha C do Regimento Interno, que o vereador Aldinei Potelec não se fará presente na sessão ordinária desta terça-feira, dia 14 de maio de 2019. Certo de que a solicitação será atendida, fique com os meus votos de estima e consideração. Lembramos aos senhores vereadores que amanhã, dia 15 de maio, quarta-feira, às 19 horas, no auditório da SATIC, será realizada sessão especial em homenagem aos 60 anos da SATIC, em atendimento ao requerimento proposto por diversos vereadores e aprovado por unanimidade desta Casa Legislativa. Terminado o expediente, passamos à tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitado pelo vereador Edson Luiz do Nascimento, a Cruz Vermelha Brasileira e a Unesc, representadas, respectivamente, pelos senhores Almir Fernandes de Souza, presidente, e a professora Marília Schutz Borges, coordenador do Serviço de Farmácia das Clínicas Integradas, que discorrerão acerca do programa Farmácia Solidária. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentre em plenário e tome assento na mesa diretora. Sejam muito bem-vindos. Para dar início aos trabalhos da Tribuna Livre, convidamos o vereador proponente, vereador Edson Luiz do Nascimento, para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, o Sérgio, a Lúcia ali, a Lúcia que ontem me convidou para tomar um cafezinho com bolo de milho. Para nós é um imenso orgulho, é uma honra, né, em receber o Almir aqui, né,
em também receber a Marília, de um projeto tão lindo, de um projeto tão benéfico para a comunidade, que é a farmácia solidária. Se as pessoas tomassem conta do quão é importante esse projeto para as comunidades, para as pessoas lá na ponta, as pessoas carentes, os medicamentos que a farmácia solidária tem, né? Foi uma parceria Cruz Vermelha e Unesc que deu certo. E o Almir dispensa os comentários, né, Almir? Então, quero que vocês se sintam muito à vontade para discorrer desse brilhante projeto, né, e contem com essa casa. Obrigado, senhor presidente. Portanto, com a palavra aos nossos convidados. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Quando a gente vai falar da farmácia solidária, é sempre uma felicidade, porque a farmácia solidária é o nosso xodó na Unesc. É um projeto que contribui muito com a nossa comunidade, com a sociedade. Então, falar da farmácia solidária é muito bom para nós. Então, eu vou pedir para o Almir começar, que o Almir ele estava presente desde o início do projeto, em 2006. Então, ele conta um pouquinho do início, né, Almir? Pode começar, então. Depois eu continuo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui novamente. E é uma satisfação relembrar quando eu estive aqui, vereador, presidente, em 3 de novembro de 2010, quando então fui agraciado aí com o título de cidadão benemérito pela então vereadora Tati Teixeira. Muitos dos vereadores estavam aqui à época, então já me sentia muito honrado naquele ano. E retornar aqui é muito importante, assim, do ponto de vista do que representa a Câmara de Vereadores para a comunidade, do que representa a Câmara de Vereadores na repercussão de tudo que se coloca em pauta aqui. Certamente a gente conseguirá trazer desdobramentos positivos em cada assunto elencado aqui. E trazer o projeto ou programa Farmácia Solidária é um programa muito importante. É um programa que nasceu lá a época do ano 2000, a ideia da farmácia lá no ano 2000, ela começou a ser pensada quando, em visitas em domicílio, em atendimento em pessoas que falecem em casa, a gente via muitas sobras de medicamentos nos domicílios. A partir daí a gente começou a pensar o que fazer desses medicamentos que estão sobrando, que estão deixando de ser utilizados por aqueles que falecem, e fazer com que aqueles que precisem tenham acesso. Foi aí que nasceu a ideia do projeto, Programa Farmácia Solidária. E a partir daí a gente começou a acumular medicamentos ali na Cruz Vermelha, na sede no Pinheirinho, e já naquela época já conseguimos atender uma demanda muito importante da região. Eu lembro-me que muitas pessoas saíam de um atendimento ambulatorial, com receituário médico, e muitas delas percorriam toda a cidade no sistema SUS, enfim, todos os locais onde havia disponibilidade de medicamentos e não encontravam aquele medicamento prescrito. E encontravam lá na Cruz Vermelha aquela medicação. E a gente viu o quanto é importante aquele momento. Foi então que, à época, lembro-me que era o governo do Décio Góes, houve fechamento daquela farmácia na Cruz Vermelha, por conta da irregularidade. Não tinha farmacêutico, se trabalhava com enfermeiros, era um posto de saúde que funcionava na Cruz Vermelha, e lá então foi fechado. Por 5 anos, ficamos ali repensando, puxa, mas de novo, desperdício de medicações, novamente vendo as pessoas morrendo em casa e medicação tendo sobras. O que fazer? Aí nos debruçamos num projeto muito bem trabalhado, e aí surgiu à nossa frente, nada mais, nada menos do que a Unesc, farmácia da Unesc. Em visita à Unesc, encontramos lá, à época, a professora Tatiane Barrichello, a professora Indianara Renault, hoje pró-reitora, tinham também um projeto muito parecido com aquele
que nós tínhamos lá na Cruz Vermelha, mas um projeto muito bem montado, com todos os cuidados, todos os motivos assim para trabalhar na efetivação. E não tinha um nome para se colocar. Aí colocamos, diante de tantas reuniões, Farmácia Solidária, com o slogan: doar é o melhor remédio. A partir daí, começamos a trabalhar, e posteriormente a época do governo do prefeito Antonelli, foi então colocado em prática, foi então efetivado, inaugurado a Farmácia Solidária na Unesc. Então, eu sempre comento, a Farmácia Solidária ela foi plantada, a sua semente foi plantada ali junto à Cruz Vermelha e equipe multi-institucional, e posteriormente foi regada, foi tratada com muita solidariedade, e por isso ela chegou onde está agora, numa referência nacional. Eu tive fazendo algumas pesquisas rápidas sobre a Farmácia Solidária quando então fez 10 anos, em 2016, foi quando a gente ficou surpreso. Essa Farmácia Solidária tinha igual nome em várias cidades e estados do país. Naquele momento eu havia pesquisado em 7 estados e 40 cidades. Antes de vir para cá, fiz mais uma pesquisa, já encontrei tantas outras cidades. Já perdi as contas. Foi dito agora por ti, né, que mais recentemente temos aqui Orleans, nosso vizinho, tem a cidade Maracajá, e tantas outras cidades estão tendo esse projeto como projeto alternativo para a sua cidade. Isso significa para o município economia, isso significa para os pacientes que precisam, as famílias, um acesso gratuito à medicação, o que normalmente não temos, e a gente precisa realmente enaltecer e fazer com que tenhamos a garantia. Isso está previsto em lei, a Lei 8.080 de 1990, que estabelece o direito de todos os cidadãos à assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Mas se sabe que o poder público não tem condição, não jamais atender gratuitamente tanta gente. Muitas delas ainda continuando morrendo, muitas delas ainda tendo que, através de pedido judicial, ter acesso a alguma medicação que tem uso, a sua doença crônica. Então a gente precisa sim dar uma sustentação, garantir com que as pessoas tenham acesso gratuito. E é o que a gente está fazendo, e de uma forma totalmente voluntária. Então a partir daqui eu passo a Marília, ela vai dizer o que a farmácia tem hoje no seu interior, o volume, que vocês tenham absoluta certeza que vocês vão ficar muito surpresos com a quantidade de medicamentos que é possível arrecadar nessa farmácia solidária. Almir, se quiser me interromper e compartilhar as informações, fica à vontade, tá? Pode passar o slide ali, Almir? Aqui a gente tem, pessoal, falando um pouquinho mais da farmácia solidária, como o Almir já contextualizou, ela já existe desde 2006, e ao longo desses anos a gente vai realizando várias ações de saúde com o intuito de promover o uso racional dos medicamentos. Aqui nós temos um folder, um folder um pouquinho mais antigo, mas só para mostrar que a gente já tem essas ações, há alguns anos, onde a gente divulga para a população nossos pontos de coleta. O que seriam esses pontos de coleta? São locais aqui em Criciúma, que nós temos para as pessoas colocar os seus medicamentos em caixas coletoras, onde posteriormente essas caixas elas vão até a farmácia solidária. A gente recebe doações, tanto de consultórios médicos, da comunidade em geral, de asilos, da Cruz Vermelha, de campanhas de arrecadação de medicamentos. Então, várias origens vêm para contribuir conosco para nos doar medicamentos. Então, toda a farmácia solidária
ela não funciona, né, com questão de dinheiro. Tudo que nós temos na farmácia é de doação e depois a gente fornece para a população também, né, por meio de doação. Então, tudo gratuito. Aqui a gente tem, né, como nosso objetivo, né, como o Almir falou, o início do projeto, né, minimizar as sobras de medicamentos nas residências. Os medicamentos, a gente sabe que muitas pessoas podem utilizar eles, muitas vezes com o intuito de automedicação, então uma automedicação sem uma supervisão de um profissional, ou às vezes os medicamentos podem ser usados até como intuito de suicídio. Os medicamentos entre as categorias de classes de substâncias que podem ser usadas para suicídio, os medicamentos estão incluídos. Então, a gente sabe que se os medicamentos estão nas residências, eles têm um potencial de risco. E, pensando nisso, né, por que não colaborar em tirar os medicamentos das residências e também aproveitar para uma outra pessoa que precisa desse medicamento para fazer o seu tratamento de uso racional? Então, a Farmácia Solidária tem esse objetivo, além de também promover ações de educação em saúde. A gente tem um grupo de extensão, que a Farmácia Solidária ela é caracterizada como um grupo de extensão, onde nós temos acadêmicas bolsistas, que elas visitam escolas aqui na região, em diversas escolas, e vão promover ações de educação em saúde, principalmente com crianças, ensinar onde que se deve guardar os medicamentos em casa, como se deve usar os medicamentos, e também essas crianças podem contribuir para auxiliar a família com esse conhecimento. Então, a Farmácia Solidária tem esse intuito, né, de aproveitar os medicamentos e também o projeto de educação em saúde. Pode voltar a... Pode deixar ali, Almir. Só para, como eu falei, né, a gente tem, então, a arrecadação de medicamentos acontece, né, com essas doações que nós recebemos de diversas origens, e os nossos pontos de arrecadação nós temos ali, né, elencados, como unidades básicas de saúde, Corpo de Bombeiros, a FASC, a Badeus, a Biblioteca da Unesc, coordenação do curso de farmácia, a Farmácia Solidária, qualquer pessoa pode levar sua sacola até lá, a Delegacia Regional de Polícia, o Colégio Unesc, o 9º Batalhão da Polícia Militar, o GAC, o COMAD, o IGP, EMOSC, enfim. Então, são vários pontos na cidade que nós temos onde as pessoas podem levar os seus medicamentos, na caixa coletora. Aqui, o que acontece com esses medicamentos depois que eles chegam até a Farmácia Solidária? Vai ter um processo de triagem, onde os alunos, com supervisão da farmacêutica, nós temos uma farmacêutica em período integral lá na Farmácia Solidária, eles farão uma análise desse medicamento, porque nós recebemos tanto medicamentos dentro do prazo de validade, quanto medicamentos vencidos. O que está dentro do prazo de validade? A gente faz essa análise prévia, verifica o que está apto para o consumo, e nós separamos. Os medicamentos vencidos, eles vão para um descarte. Por que, né, descarte? Porque os medicamentos são resíduos químicos e eles não podem ser descartados num lixo comum. Então, eles precisam ter um descarte correto. Então, quem nos auxilia com esse descarte, né, pagando, porque isso gera um custo, é a Secretaria, né, Municipal de Criciúma, eles nos auxiliam pagando o nosso descarte. Oi? A empresa, não lembro se é a Colix, a farmacêutica Fernanda, ela sabe me dizer, agora eu não lembro qual a empresa. Mas a gente daí tem esse descarte, então tudo que está vencido, ou medicamentos que já foram utilizados e está com o frasco aberto, mesmo que esteja dentro do prazo de validade, nós descartamos. Aqui a gente tem algumas fotos mostrando algumas ações. Ali na primeira, o Almir, quando foi a inauguração, juntamente com as professoras. Aquela lá no canto é a farmacêutica Fernanda, que fica em tempo integral lá na farmácia. Ali a gente tem alguns alunos do curso de farmácia com campanhas de arrecadação, professora Indianara também em campanhas de arrecadação de medicamentos. Então, a Farmácia Solidária é engajada, né, nesse processo de sempre estar captando medicamentos que vão ser usados depois pela população. Quanto aos aspectos legais, então, a gente tem o farmacêutico em período integral, que é exigido de acordo com a Lei 5991, de acordo com a profissão farmacêutica. Nós temos o certificado de regularidade técnica do Conselho Regional de Farmácia, que também é exigido, o alvará sanitário, e lembrando que a Unesc é uma organização filantrópica. Quanto ao nosso atendimento, ele acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às 11h15, e durante a tarde, das 13 horas às 15h30. Então, o que uma pessoa precisa, né, ter em mãos para conseguir um medicamento na Farmácia Solidária? Precisa estar com a sua receita, né, o receituário médico, um documento com foto. Aí a pessoa vai retirar uma senha e aguardar ser atendido na Farmácia Solidária.
Quanto aos nossos impactos, né, a gente tem esse impacto social para auxiliar a pessoa a adquirir os seus medicamentos gratuitamente, porque às vezes ela não consegue, por o medicamento não estar disponível no SUS, ou às vezes o medicamento é muito caro, quando a pessoa vai tentar comprar. Tem a questão ambiental, porque a gente também faz o descarte correto dos medicamentos, né, com essa questão de pagar o descarte com auxílio da prefeitura. Então, o medicamento que nós descartamos, nós evitamos que ele vá contaminar rios e lagos, por exemplo. E a gente tem a questão educacional também, que é o nosso projeto de extensão, e também porque ele é um local de estágio para os acadêmicos do curso de farmácia da Unesc. Então, como eu mencionei anteriormente, as nossas alunas que são extensionistas, juntamente com a professora, né, eles organizam essas ações e vão até as escolas auxiliando na educação e saúde das crianças. Por exemplo, uma das atividades lúdicas que elas fazem é colocar fotos de vários cômodos de uma casa. E aí a criança vai lá e mostra aonde que na sua casa eles armazenam os medicamentos. Então, daí eles explicam qual é o local correto. Então, a gente tem diversas dessas atividades. Aqui mais algumas fotos também de campanhas de arrecadação, todas essas. Só citar, acho importante citar ali uma campanha feita no Colégio Michel, a primeira de cima à esquerda. Ginca Fest. A gincana no Michel proporcionou, em uma semana, numa gincana, mais de 8.000 itens de medicamentos. São alunos que desenvolvem sempre sob coordenação da farmácia Unesc, farmacêuticos estão lá orientando e depois fazendo toda a triagem, tudo isso sendo levado para a farmácia solidária. Isso é um incentivo para que outras escolas também façam o mesmo. Aqui os nossos resultados, então, do primeiro ano de funcionamento. Foram atendidas cerca de 1.000 pessoas. O valor em medicamentos doados foi mais de R$50 mil e em medicamentos arrecadados mais de R$141 mil. Só para a gente explicar um pouquinho melhor como que a gente tem essa noção desse valor. A gente faz um cálculo de quanto o medicamento custa de acordo com o preço máximo do consumidor. Quanto que a pessoa gastaria se ela fosse comprar aquele medicamento na farmácia? Então, a gente faz o cadastro do medicamento com base no preço de mercado. Então, a gente tem esses valores, né, com base nisso. Em 2016, nós atendemos mais de 15.000 pessoas, nós doamos mais de R$1 milhão em medicamentos e nós arrecadamos mais de 2 milhões. Aqui também, se o Almir quiser falar um pouquinho, né, Almir, que a gente foi em 2016, nós somos contemplados com o prêmio do Viver Santa Catarina, onde foi feita uma votação para eleger os melhores projetos da região, aqui de toda Santa Catarina. E a Farmácia Solidária ganhou esse prêmio. Quer falar um pouquinho, Almir? Só falar da importância, né, de que isso representou à época. Eu lembro-me que 40 projetos do Estado inteiro foram apresentados e forma de eleição, de votação, ao final ficaram 10 e depois, com mais peneiramento ali, acabou a Farmácia Solidária tirando o primeiro lugar com um projeto solidário do Estado de Santa Catarina. Isso tem importância pela repercussão que teve. Depois desse momento, muitos municípios e estados vieram à busca na farmácia da Unesc o modelo para que fosse implantado também em outras cidades. Em 2017, nossos dados aqui foram realizados mais de 35 mil atendimentos. Atendimentos contemplados são pessoas que saíram da farmácia solidária com, no mínimo, um tipo de medicamento. Então, foram mais de 15 mil pessoas. Nós arrecadamos quase R$2 milhões em medicamentos. Nós doamos mais de 1.600.000. Nós segregamos mais de 1 tonelada. E foram realizadas 798 ações de saúde, que são aquelas ações nas escolas. E a gente tem também, pode passar, Almir, os dados de 2018, que nós atendemos mais de 30 mil pessoas, sendo que mais de 12 mil foram para casa com algum tipo de medicamento em mãos. Nós arrecadamos mais de R$1.700.000 e nós doamos mais de R$1.357.000. E nós segregamos também mais de 1 tonelada em 2018. Então, essa importância também do descarte correto. Toda essa quantidade de medicamento talvez iria ficar na natureza ou no lixo comum. Então, tem toda essa importância ambiental. Importante esses números,
que eu acho que serve de convencimento. Eu tenho absoluta certeza que quem vê esse mapa, esses números, qual o município que não vai se interessar por tal projeto, programa? Olha a economia, olha os valores aqui. Certamente o município teria que comprar essas medicações para disponibilizar às famílias carentes. E ali não, gratuito. Isso é um projeto de extremo interesse público. E, mais do que isso, né, o número de pessoas beneficiadas. Isso também é de chamar muito atenção. Outro motivo que também é de ressaltar, vejam os números de medicamentos descartados. Mais de 1 tonelada. Isso é muita medicação. São medicações que está sendo jogado no lixo comum. São medicações que a gente precisa refletir bem sobre todo o programa, além do primordial, do principal, que é fazer com que as pessoas que não têm acesso reutilizem aquelas que não têm mais uso. Tem um objetivo muito importante, que é a prevenção. Isso evita automedicação, isso evita tentativas de suicídio, que a tentativa de suicídio por overdose de medicamentos é o que mais temos hoje anotados. Então, isso também tem um lado preventivo, muito importante se dizer isso. Questão dos números tem que ser refletidos. Essa questão que o Almir falou da economia para o município, é importante a gente falar que está acontecendo muito, cada vez mais, a questão da judicialização no SUS, que é uma questão que está sendo bem conversado, né? Então, gera muito dinheiro, gera muito custo. Então, existem também medicamentos que são requeridos pelo processo judicial, que às vezes tem até em outras listas do município do SUS. Então, essa questão da divulgação, tanto dos medicamentos que nós temos na farmácia solidária, quanto outros que é possível conseguir por processo administrativo, é importante, porque isso gera economia para o município. Houve um fato que chamou a atenção, que à época a gente procurou médicos, a associação médica, enfim, e para aderir à campanha, disponibilizar amostras grátis. Houve por parte de alguns médicos algum receio, mas aí a gente vai prejudicar a farmácia comercial. Houve isso à época. Aí provamos, dissemos a um médico assim, pois é, doutor, nós vamos provar com o tempo que as próprias farmácias vão aderir a esse projeto. Por quê? Se eu tenho uma dor de cabeça e tenho medicamento ao meu alcance, eu vou me automedicar, o que não é correto, mas eu vou me automedicar, eu vou usar aquele medicamento. Agora, se eu incentivar a doação, retirar todas as medicações das residências, no momento que eu tiver uma dor de cabeça, eu não vou ter mais acesso ao medicamento. Me obriga a atravessar a rua, ir numa farmácia e comprar, não é isso? E diante desse pensamento, foi isso que aconteceu. As farmácias entenderam todo o projeto, inclusive muitas delas disponibilizam medicações que estão assim, muito próximo do vencimento, que ainda é possível ter uma saída, podem também disponibilizar a farmácia solidária. Então pensou-se em tudo, para que isso realmente fosse um projeto assim, bem perfeito. Aqui os nossos dados em 9 anos, né? Então, os nossos valores, então, mais de 10 milhões, volta um pouquinho, isso, obrigada. Mais de 10 milhões em medicamentos arrecadados, mais de 8 milhões em medicamentos doados, 85 mil atendimentos, um pouquinho mais, e mais de 7 toneladas de medicamentos descartados. Pode passar, Almir. Aqui a gente tem fotos atuais da farmácia solidária, eles são nossos alunos fazendo processo de triagem e atendimento. Pode passar, Almir. Aqui é o interior da farmácia solidária, a gente tem um vídeo também para passar, mostrando todo o interior. E aqui esse vídeo de 2011 é um vídeo que foi feito por um aluno, que ele mostra também depoimento das pessoas que adquiriram medicamentos na farmácia solidária. A gente queria mostrar. Pode. Deu volume.
Muito bem atendida com medicamentos, sempre tem. Eu vim até na farmácia porque eu ouvi no rádio, né, dando informações que ia ter uma farmácia solidária, daí eu comecei a vir, mas eu sou usuário desde o começo, desde quando ela abriu, né? Por que a senhora não vai lá ver a farmácia solidária? Eu nem sei onde é essa farmácia. Agora eu já sei o caminho até, parece que eu vou para a roça. Ótimo, é bom, novo, ajuda bastante. Economizei bastante. Já economizou bastante. Só para vir custa R$65. E quantas vezes a senhora já pegou aqui o Plavix? Já peguei umas quantas vezes. Eu conheci através do CAPS, uma pessoa que me informou do CAPS. E até hoje eu uso ela várias vezes no mês que eu preciso e me ajuda bastante. Eu sou funcionária da Unesc, né? E a gente acompanhou quando que ela veio para a Unesc, e desde esse momento tem sido muito bom, muito aproveitado para a gente, principalmente para o pessoal que ganha renda baixa, porque tem muitos remédios caríssimos que nem sempre a gente consegue comprar com os nossos salários. Então a farmácia solidária nos ajuda muito, muito mesmo. Sim, graças a Deus até agora nada faltou para mim, né? Sempre ajudou tanto com remédio como carinho, isso aí tudo é que a gente gosta, principalmente a nossa idade, né? O carinho já vale quase mais do que o próprio remédio. É o que eu me sinto bem, porque aqui para mim é uma família. Quando não é lá em casa, junto com a minha esposa, que ela me dá muito carinho, é aqui com vocês. A farmácia solidária, eu cheguei até aqui através de uma amiga e eu nunca saio daqui sem medicamento. Se não tem todos, mas o pouco que elas têm, elas fornecem. Então, não temos nada no mundo sem essa farmácia aqui. Tem que continuar e é muito boa. Faz bem para mim e para um monte de pessoas que vêm querer fazer medicamento. Muito bem atendida com medicamentos, sempre tem. Os guris atendem a gente muito bem. Sempre consigo os meus remédios aqui mesmo. Só não trocar de minha mãe, né? Isso aí, tá bom. Nós vamos abrir agora os questionamentos. Cada vereador poderá usar o seu horário político. Tá? O primeiro vereador inscrito é o vereador Tita Bellola. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, ao público presente, Serginho, Laranjinha, sua esposa, sejam bem-vindos. Primeiramente, parabenizar, né? Eu acho que não tem outra coisa de não chegar aqui e ter a gratidão do trabalho que vocês fazem em torno da nossa população de Criciúma, e não só de toda a região, né? E frisando que mais um serviço da nossa Unesc, né? O Unesc comunitário é isso, é prestação de serviço. Só umas perguntinhas básicas assim. A questão da receita, quando tu falou, ele vai chegar com a receita. A receita ela pode ser SUS e particular? Sim. Tá. Existe alguma questão de classe social para poder pegar? Qualquer um que chega lá pode pegar? Qualquer pessoa. E também não precisa ser só de Criciúma, pode ser de qualquer cidade. Ali quando você passou que 30 mil pessoas elas procuram o serviço, mas somente 15 mil são atendidas. Por quê? A demanda é muito, falta medicamento, ou a maioria desses medicamentos não tem à disposição? Mais de 30 mil pessoas chegam até o nosso guichê de atendimento. E, às vezes, a farmácia solidária não tem nenhum medicamento disponível, dentre os que a pessoa precisa. Então, aquele valor de 15 mil, por exemplo, são pessoas que saíram com, no mínimo, um tipo de medicamento. Os demais é que nós não tínhamos no momento. Não tem medicamento. Então, não de repente, tinha. uma campanha poderia ter mais. Até a pergunta para o Almir que é mais engajado em questão de campanha. Almir, já foi pensado algum dia, por exemplo, assim, eu vou tirar lá pela minha casa, eu acho que de repente, a minha mãe usa bastante medicamento, meu pai e tal, e às vezes eu vejo muito medicamento, mas eu não sei se eles fazem esse tipo de... Se tivesse uma campanha, meu pai é muito da igreja, da minha mãe, da igreja católica, se tivesse uma campanha nas igrejas, será que não seria importante, por exemplo, nossa igreja, a igreja católica, todo mês o padre vai avisar na igreja, pessoal, quem tem medicamento, traga o que a gente vai recolhe para a paróquia vai e a Cruz Vermelha vai e busca. Eu acho que seria uma ideia, não sei se já rolou isso, se não... Excelente que a gente já colocou em prática
Lá no... Os pastores, quando eu falo igreja, eu falo... A igreja é para todos, né? Lá no Jardim Angélica, Tita, lá no Jardim Angélica, uns 5 anos atrás, a iniciativa aí da FANCRI, Dia do Meio Ambiente, se propunha naquela época tirar medicamentos para não jogar no lixo comum, meio ambiente. É feita uma ação conjunta, Cruz Vermelha, Unesc, Exército, polícias, enfim, um arrastão solidário. Poxa. Conseguimos arrecadar 5 caminhões de coisas imprestáveis, pneus, eletrodomésticos, pilhas e medicamentos. E aí, com aquela ideia, surgiu este ano, por iniciativa novamente da Unesc, o Dia Mundial de Uso Racional do Medicamento, dia 5 de maio. Pena que choveu, sábado passado, era para ter sido feito na Mina do Mato. Mina do Mato, arrastão solidário com o propósito de tirar medicamentos. E, dado a época de inverno, ia arrecadar também agasalhos. Mas veja bem, está no cronograma, será feito, com certeza. Esse é o objetivo, é chegar, facilitar para que as pessoas façam a doação. Ô, Almir, o que me espanta um pouco é que tanta gente que usa medicamento, né? Olha, toneladas e toneladas de medicamento que são descartados, né? Que são doados. Imagina o que a população consome de medicamento. Até é alarmante o negócio. Né? Impressionante. Com a palavra o vereador Edson Luz do Nascimento. Gostaria de registrar a presença do missionário itinerante, Sr. Wagner Nunes. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eles até brincaram comigo ali, que o Paiol de novo trazendo a Unesc, mas é que tem tanta coisa boa dentro da nossa universidade, que a gente tem que trazer mesmo, tem que mostrar, né? E a farmácia solidária, ela é a menina dos olhos, para mim é a menina dos olhos da Unesc, né? A minha pergunta, eu quero fazer uma para o senhor presidente, primeiro, né, o presidente da Câmara. Como o nosso site, ele é um site muito visitado, não tinha como a gente linkar para dar essas informações também da farmácia solidária, de campanha de doação de medicamento. Isso é uma pergunta que eu deixo no ar para o senhor presidente, para depois a gente ver se... A minha pergunta é também para Marília, se não tem uma disponibilidade de uma lista passada para os médicos nas unidades de saúde, nos postos de saúde, para que a hora que eles fossem fazer a receita para os pacientes, que eles olhassem pela lista, né? De repente já fazer o seu receituário pelo aquele medicamento que tem lá na farmácia solidária, porque a gente sabe que o que mais atinge a nossa população lá na ponta, nas comunidades periféricas, é o medicamento. Às vezes tem uma senhora que ganha um salário mínimo lá e gasta a metade do salário mínimo só com medicamento. E de repente fazer essa junção, né, para ver se dá para fazer essa junção para melhorar lá na ponta lá essa situação. Ok? Obrigado. Principalmente as pessoas de vulnerabilidade baixa, com a renda per capita mais... Hoje, como que funciona, né? A farmácia solidária tem um sistema, que é o sistema interno da farmácia, que a gente tem em parceria com a empresa Trier. É uma empresa que faz logística de medicamentos para farmácias e drogarias. Aí eles nos fornecem esse sistema gratuitamente. Como a farmácia solidária tem um trabalho muito manual, assim, porque cada medicamento é analisado um por um individualmente, então a validade sempre tem os alunos, eles olham todos os medicamentos, então é um trabalho bem manual. E às vezes nós recebemos medicamentos que já foram usados do blister, então eles foram descartados. Então a gente faz um recorte no blister para melhorar a aparência. Então, como funciona hoje, é um trabalho ainda muito manual e a gente não tem a equipe necessária para tentar fazer essa questão de deixar o sistema online. Talvez, se a gente conseguisse mais pessoas para trabalhar, para nos ajudar em um sistema que conseguisse deixar isso, né, na rede, mas assim, hoje, nas condições que nós temos, ainda não é viável. Mas a gente pode pensar em como fazer isso, mas a gente precisaria de mais pessoas para nos ajudar.
Mais algum vereador que gostaria de fazer? Com a palavra, o vereador Júlio Colombo. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadores, público que nos assiste. Saudação ao Serginho, lá da nossa grande irmã e sua esposa. Eu tenho 2 andares de medicação lá em casa em função da diabetes. E a minha pergunta, ela vai no seguinte sentido. Eu trabalho muito com ação judicial, a judicialização de medicamento, principalmente para aquelas famílias hipossuficientes, né? E a minha pergunta é a seguinte: essas doenças mais crônicas, que elas precisam de uma medicação regular, evidentemente que a farmácia solidária atende num primeiro momento, e vocês sabem muito bem que precisa de precisa de uma continuidade. Se vocês têm um controle dessas pessoas que têm essas doenças crônicas para um atendimento diferenciado, tipo, eu vou lá, esse mês tenho determinado medicamento, mês que vem não tem, aí no outro já tem. Essa descontinuidade, ela realmente, se vocês têm esse tipo de controle, se tem um cadastro dessas pessoas, a minha pergunta seria nesse sentido. Parabéns pelo trabalho. Cada pessoa que chega na farmácia solidária é feito um cadastro no momento que ela chega, anotando o nome dela e o número de receitas que ela traz. A gente sempre tem esse controle. Porém, a questão esse acompanhamento de continuidade nós não temos. O que a gente tem hoje é um serviço de farmácia clínica. Esse serviço é realizado pela doutora Silvia, professora ali do curso de farmácia também, e ela faz um acompanhamento com alguns pacientes quanto ao uso dos medicamentos, mas assim, não são para todos, são para alguns pacientes que manifestam interesse que os seus medicamentos sejam analisados. Então, os pacientes da farmácia solidária, quando a gente percebe que existem polimedicação, né, pessoas que usam muitos medicamentos, a gente convida essa pessoa para participar do serviço de farmácia clínica. E aí a gente faz esse acompanhamento, né, esse acompanhamento bem individual, uma consulta farmacêutica mesmo. Mas de todos os pacientes, hoje a gente não tem ainda. Mais algum vereador? Então, restam mais 2 minutos para as considerações finais. Só ainda acrescentando a importância e também da divulgação. O que eu mostro aqui para vocês é uma revista é uma revista médica de âmbito nacional, e ela traz como manchete um remédio chamado Solidariedade. A Farmácia Solidária Criciúma está reconhecida nesse texto, nessa revista, e aí a gente fica muitas vezes perguntando, a gente tem esse reconhecimento fora do nosso estado, no país, e muitos bairros aqui próximo à Unesc não sabem que tem esses medicamentos gratuitos. Então é primordial, é muito importante trabalhar na divulgação. Se vocês puderem nos ajudar nessa condição, né, não se permite mais ter tantos medicamentos ali gratuitos, e vocês vejam pelos números que saem são números elevadíssimos, mas também os números que ficam lá também são grandes, e precisa então atender uma demanda maior, em que pese ainda o atendimento da Unesc ser de um volume intenso, lá é através de senha, inclusive, né? Pode ter mais de 100 buscas de pessoas dia, mas mesmo assim é possível atender ainda mais. Então é muito importante a divulgação em todos os locais possíveis. Eu gostaria também de deixar o nosso contato. A gente tem um telefone fixo, 3431-2681. Na verdade, a gente não consegue atender sempre, porque em função das atividades dentro da farmácia, a gente consegue atender o telefone fixo quando a gente consegue. Mas a gente tem um WhatsApp, que daí funciona melhor. As pessoas podem mandar foto da receita, porque às vezes as pessoas não entendem o que está escrito, e a gente consegue verificar se o medicamento tem na farmácia. Aí o WhatsApp, eu não lembro agora de cabeça, Almir, só abre ali a apresentação. Aí o nosso WhatsApp ali, 9644-1887, que é do canal Unesc. Aí quando a pessoa dá um olá para esse número, vai aparecer uma lista
onde a pessoa vai selecionar o item da farmácia solidária, da conversa direcionada lá. Aí, qualquer pessoa pode entrar em contato e perguntar se nós temos o medicamento disponível na farmácia. É assim que a gente informa a população, se alguém quer saber se nós temos o medicamento no momento ali na farmácia. Tá? E gostaria de agradecer e nos colocamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode entrar em contato conosco. Eu não coloquei o meu e-mail aqui, mas, né, posso também passar, msb@unesc.net. Obrigada. Agradecemos a presença do Almir e Marília. Obrigado por esse grande trabalho voluntário na cidade de Criciúma. A sessão está suspensa até 2 minutos para que possamos despedir os nossos convidados.
que só Ambev? Por que Embev? Pensa nisso. Valorizar o empreendedor local, cara. Reabertos os trabalhos e terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos e 30. 2 minutos cedidos pelo vereador Zairo Casagrande. O Zairo cedeu. Meu amigo Zairo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, o meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, antes de mais nada, quero agradecer ao vereador Zairo Casagrande pelo tempo cedido, 2 minutos. Venho a essa tribuna nessa tarde, nesse horário, senhor presidente, para falar um pouquinho a respeito da saúde no nosso município. Nós temos procurado fazer um levantamento das unidades. Nós já tínhamos um relatório expressivo de algumas unidades do município, onde tem situações bem precárias em relação ao atendimento da população, com relação à falta de médico, de enfermeiro, a estrutura física ali meio precária. E nós tínhamos marcado uma reunião já com a secretária, hoje na parte da manhã, e infelizmente nós cheguei lá, e infelizmente a secretária não estava presente, estava em outra reunião, não nos atendeu, e a gente fica numa situação meio difícil, né? Se nós, como vereadores, que recebemos da população uma necessidade e não somos atendidos por uma secretária, a secretária Franciele, diga-se de passagem, uma excelente profissional, mas infelizmente deixa a desejar no momento tão importante que o vereador marca uma reunião antecipada, marcamos essa reunião, horário presente. Infelizmente, a secretária, segundo ela, marcou uma outra reunião, né? E a gente ficou a ver navio lá. Cheguei antecipadamente 15 minutos antes do horário marcado, esperei 30 minutos e não fui atendido. E com isso a demanda da saúde, que todos nós recebemos da comunidade, fica numa situação difícil. Remarquei a data, né? Espero que a próxima data ela cumpra com a data marcada, o horário, para que nós possamos levar a demanda da saúde para ela, né? Eu acho que isso é importante, essa comunicação, porque nós temos o papel fundamental, que é acompanhar, fiscalizar os atos do Executivo e a Secretaria de Saúde. Nós temos falado aqui a respeito da saúde, vereador Zairo, que é a prioridade das prioridades. Entendemos a pavimentação é importante, sem dúvida nenhuma, é prioridade também, mas a saúde é a prioridade das prioridades. Então, e a gente tem visto essa carência, essa demanda na nossa cidade. Não sou eu só, eu acredito que é unanimidade aqui essa questão da saúde em nosso município. Nós, quando marcamos uma data, a intenção nossa era justamente levar ao conhecimento da secretária para que possa trazer uma solução específica, porque é pontual. Cada unidade tem uma necessidade, cada unidade ou está com problema de consulta ali, de exame, ou tem problema relacionado à falta de médico, ou tem problema relacionado à falta de enfermeiro, né? Ou tem problema físico, estrutural. Então, nós queremos ajudar, sim, a Secretaria de Saúde, a secretária, para resolver e trazer soluções relacionadas à área da saúde, que é fundamental, que é tão importante, né, no nosso município. A saúde, hoje, a gente percebe que tem que haver hoje um investimento maior, né? Tem que haver um investimento maior nessa área, saúde, porque o cidadão, ele não espera, ele não marca o dia para ficar doente.
e quando ele fica doente, ele quer ser atendido. Quando ele vai até a unidade de saúde, ele quer ser atendido, né? E muitas vezes tem chegado lá, não consegue pegar uma senha, mesmo que muitas vezes ele vá de noite para lá, passa a madrugada e às vezes não consegue uma senha para ser atendido. Vereador Jair, o senhor tem mais 3 minutos de cedido pelo vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Antônio. Então, a pessoa fica numa situação difícil, porque ele quer ser atendido, a pessoa quer ser atendida. E, infelizmente, eu acho que essas demandas, a secretária, ela tem que nos receber, e mais que receber, ela tem que trabalhar, ela é a gestora da saúde. A responsabilidade é dela, né? Eu creio dessa forma, né? O secretário, ele é o responsável por aquela pasta, né? E não basta apenas atribuir a falta de recurso financeiro, mas é uma questão até de gestão, é uma questão de administração pessoal mesmo. Então, o que nós queremos com isso é poder dar uma melhorada na nossa saúde, no nosso município. É importante que a nossa secretária, Franciele, possa nos atender às nossas reivindicações, que não são nossas, né? A maioria, boa parte de nós aqui, dos vereadores, da população, mas tem uma população carente que precisa, quando vai ali numa unidade de saúde, ela precisa ser atendida. E quando chega ali e não é atendida, imagine a situação dessa pessoa, como é que essa pessoa fica. Então, remarquei a data com a secretária, estou remarcando, na verdade, espero que ela nos atenda, até porque a gente também assumiu a presidência da Comissão de Saúde aqui da Câmara Legislativa, do Poder Legislativo, e temos acompanhado. Eu sei que boa parte dos vereadores tem esse interesse, porque a demanda maior no município está ligada à saúde. A educação é importante, fundamental, mas a questão de saúde é a prioridade das prioridades, né? A gente que tem acompanhado algumas unidades, juntamente com a nossa assessoria, tem percebido isso, a carência, a demanda, de uma maneira bem específica. Então, nós queremos com isso poder dar uma resposta para as pessoas que vêm até nós, nos procuram, que a gente tem que trazer uma resposta positiva. Não tem mais, na política, não pode haver mais essa enrolação, né? Amanhã, a gente quer uma solução, ou sim ou não. Esse negócio de ficar no meio termo não resolve as situações das pessoas. Então, o que a gente quer, quando marca, é trazer uma solução. Sei que, às vezes, essa solução não precisa ser de imediato, mas ter uma palavra assumida de um secretário, de um gestor, que dizer para nós que vai resolver, já é suficiente. Se não resolve, o problema é dessa pessoa, porque essa pessoa assumiu a palavra. Eu creio que nós, agente público, vereadores, nós temos também esse compromisso com a verdade, com a palavra, junto com a população. Por isso que nós remarcamos novamente essa reunião. Estou levando uma demanda de mais de 15 unidades na cidade, estamos fazendo outros, né, caminhando, andando, vendo, conversando com as pessoas. Espero que nós possamos ser atendidos, e mais do que ser atendido, que nós possamos levar uma resposta positiva para essas comunidades. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Zairo. Obrigado, vereador Toninho, por ceder os seus tempos. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Vereador Jair, se está ruim para você, imagina para o restante aí. Tá pior ainda, né? Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, que nos assiste aqui ainda em casa. Tá ruim para a base e para nós, então, pelo amor, né? Mas não podemos deixar esfriar um assunto. Então, até subi aqui mais para lembrar hoje, né? Para não deixar esfriar o assunto da Casan, né? Bom, então, só para fazer um remember aqui. Nós trouxemos aqui o Paulo Meller, né? O ex-prefeito Paulo Meller, que brindou nós com um monte de questionamento. Depois a gente trouxe o Gilberto, da Casan, né, o gerente regional daqui da Casan, foi muito bem explorado o trabalho dele. Depois teve o convite da Cisão Sul, né, e o Samay de Orleans, que vieram aqui também, expuseram, falaram muito bem, trouxeram à luz, né,
a realidade deles, né? Não a de nós. Depois, logicamente, veio também o sindicato estadual, né, das águas, da água e saneamento, esgoto, né? Então foi muito bom também, muitas dúvidas ficou pairando. E depois, na segunda vez, foi aquele convite do prefeito Clésio, que veio aqui semana passada, foi muito bem, quase que ficou tudo certo, nada resolvido, como diz o nosso amigo Zairo, de vez em quando, vereador Zairo. Então, a semana passada eu fui entrevistado por algumas rádios ali, e um me provocou, o Weber Vieira, da Ulha Negra. Aí ele provocou, pô, vereador, só falta então, de repente, trazer a presidente da Casan aqui. Aí eu disse, não, olha que eu vou dar uma olhada, vou analisar. Aí comecei a fazer os contatos e tal, e já oficiei, já está o ofício colocado aí na Câmara para a semana que vem, dia 21, né, às 17 horas, vai estar aqui. O nome dela aqui é Roberta dos Anjos, é uma engenheira de carreira, lá, né, então vai ser usada a tribuna livre, já teve aqui 10, 11 vereadores já deram tempo também. Então vai ser para a gente dar um debate maior, até para tirar aqueles questionamentos que a gente ficou sabendo que tinha uma dívida de 200 milhões, e aquela lei também, que só podia ser em 4 vezes. Então, tudo para trazer, para nós poder explorar. Esse é o nosso trabalho como vereador aqui, levar essa informação para quem está em casa nos acompanhando e tudo mais. Isso que é o importante, é o nosso trabalho como vereador esse. Para depois, que dá um problema futuro, nós vereadores vamos ficar pagando pato, né? Porque sempre o vereador, ele é mais chacotado. O prefeito ele tem uma redoma, mas já nós, vereadores, não. Né? Então, bacana esse horário político aí, dessa tribuna livre, vamos estar aguardando aí. E até eu brinquei, né? Porque teve um que provocou, né? Por que não traz o Moisés? Ou podemos até tentar também, por que não? Mas primeiro vamos conversar, terça que vem aqui, com a presidente da Casan, com a Roberta dos Anjos, para nós tirar aquelas dúvidas totais, né? Então, já fica de sobreaviso, presidente, né? Que você já recebeu o ofício ali, para nós, todo mundo já questionar, já fazer seus questionamentos, para nós indagar a presidente da Casan. Vamos ver o que é melhor para o povo, né? Na verdade, Zairo, vamos ver o que é melhor para o povo. Né? Vamos baixar a água, vamos baixar a taxa de esgoto e deu para a bola. Um abraço, até mais. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público presente, a todos que nos assistem pela TV Cidadã, também pelas redes sociais. Então, senhores vereadores, população da nossa cidade, Serginho, a esposa dele, que está participando aí conosco. Nessa semana foi comemorado, o prefeito esteve presente no Hospital Santa Catarina, comemorando a 1000ª criança, 1000 crianças que nasceram nesses meses, no Hospital Santa Catarina, a qual quero parabenizar a direção do hospital, todos os funcionários que trabalham lá, os médicos. Mas eu gostaria de parabenizar, senhores vereadores, nossa população, o ex-secretário Acélio Casagrande, que foi secretário, quem assumiu diante do secretário as obras, para finalizar as obras, e também levar o governador Eduardo Moreira, com a possibilidade de levar para o Estado, assumir o Hospital Santa Catarina. Então, quero dizer a todos os senhores que o Acélio merece o nosso reconhecimento. A cidade de Criciúma, o sul de Santa Catarina, eu acho que nos orgulha pelo trabalho que ele fez diante da Secretaria de Educação do Estado, levando para o Estado esse compromisso do repasse dos recursos para esse hospital, para manutenção de serviço, e as nossas mães, as mães que tiveram os bebês lá, estão satisfeitas, a nossa sociedade está satisfeita. Isso é da parte, vereador. Vereador, eu gostaria também de reforçar o parabéns aí, porque a gente veja que o Acélio é uma pessoa muito dedicada e influente na questão da saúde. Vejamos o pagamento do Hospital São José, ele também estava lutando junto, e todas as questões de saúde para a nossa cidade tem o dedo do Acélio Casagrande. Então eu também venho aqui para parabenizar, senhor presidente. Obrigado, vereador Paiol. Também para
contribuir algumas informações. Ele, quanto secretário, foi pago mais de 20 milhões de reais ao Hospital São José. Também gostaria de manifestar desse 1 milhão de reais que o governo municipal deixou de colocar no Hospital Santa Catarina. Quem sabe se não coloca 1 milhão para manutenção de exames na unidade de saúde, para especialistas, para especialidades, que coloque meio milhão. Vereador Paulo, você tem mais 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Dailton Feuser. Obrigado, vereador Feuser, pelo seu tempo. E se quiser usar a tribuna também, serei muito grato. Dizer que esse 1 milhão de reais que o governo municipal economizou desde o mês de setembro do ano passado, que parece-me que nós não vimos uma evolução na saúde da nossa cidade. E poderia sim. Quando vimos que vem às vezes 300 mil reais lá do Estado para fazer colonoscopia, através do vereador Júlio Kaminski, alguns recursos, 100 mil reais do deputado Vampiro para o laboratório de feridas, que dá um resultado para quantas pessoas sair daquele sofrimento, e às vezes não temos 300 mil, 400 mil, 500 mil do governo municipal, dessa economia, que também economizou 140 mil no Hospital São José, que hoje repassa somente 40 mil para o Hospital São José do pronto-socorro. Essa economia deveria estar lá na ponta, sendo investida nas pessoas menos favorecidas da nossa cidade, com mais exames. Dizer para os senhores, vereador pastor Jair, que temos 2 mil reais numa unidade de saúde para exames de laboratório, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Fomos lá na unidade do bairro São Marcos. O médico atende lá 1 dia por semana. 1 dia por semana, na primeira semana ele atende 1 dia, na segunda semana mais 1 dia, e termina requisições no segundo dia de atendimento do médico. Isso aí é cota? Sinceramente, gente, eu acho que dá para nós pagar do nosso bolso, quem sabe, essa cota numa unidade de saúde. Será que o prefeito coloca a mão na consciência? O senhor que diz que gosta das pessoas, das crianças, dos velhinhos, não dá para dizer que uma unidade de saúde, às vezes, tem 2 mil reais para exames. Eu acho que na unidade lá de São Marcos, de certo, é 300 reais, 500 reais. Porque se em 2 dias de atendimento, de 20 pacientes, 30 pacientes que o médico atende, termina as cotas, isso até me arrepia, me deixa... Eu já ando doente, eu vou dizer para vocês. Eu ando doente. Eu ando desanimado com essas coisas. Eu já estou em tratamento. E as pessoas dizem, Paulo, segura. Mas o nosso papel é esse, é fiscalizar. E às vezes a vontade é parar, mas às vezes a vontade da gente também é continuar para defender a população menos favorecida. Porque não dá. Eu vou dizer para os senhores, se nós não levantarmos junto essa bandeira, porque às vezes para 1, 2, o prefeito não dá importância. Mas se nós levantarmos junto essa bandeira, e brigarmos mesmo com força, às vezes pode mudar esse quadro. Porque nós estamos vendo pessoas e pessoas morrendo, às vezes, sem atendimento. Uma senhora, a dona Silva, lá na Vila Manaus, faleceu agora com câncer. Mas vai no médico, o médico, às vezes, economiza exames. Quando ela pagou a consulta particular, o particular mandou ela direto para a Unacom. Direto para a Unacom, e às vezes não dá mais tempo. 3 meses depois, ela acabou falecendo. Seria isso, senhores vereadores, e obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Aurélio. Declina com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Declina com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Senhor presidente, no final de semana, dando uma passeada ali no centro,
e alguém me disse assim: olha, estão demitindo o fulano, quem está demitindo os fulanos, tal, da FASC e tal, é o Kaminski. É o Kaminski. Olha só. Eu achei engraçado. Essa é a política mais rasteira que existe na face da terra. Por quê? Porque a FASC disse para nós que não tem nenhum funcionário liberado para a prefeitura? Ou porque é liberado 42 milhões no período 2018 para a FASC? Ué, por que estão demitindo? Nós temos um comprometimento de 34%. A lei de responsabilidade fiscal, 101, ela determina que pode chegar até 60%, considerando as terceirizadas, onde tu faz uma contabilização própria, em contas na contabilidade, outras despesas de pessoal. Ora, se estão demitindo um operador de máquina que estava na FASC, me causa estranheza, por que foi contratado? Me causa estranheza. Ué, será que estamos deixando de cumprir a lei de responsabilidade fiscal? Ora, a demissão não é do vereador Kaminski. O vereador Kaminski traz à tribuna questões legais. Estabelece questões legais. Repito, a política mais rasteira que eu já vi na face da terra. Não fico triste, eu fico preocupado. Fico preocupado. Lei de responsabilidade fiscal. O artigo 169 da Constituição, ele referenda o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece exatamente o que eu acabei de dizer. Até 60% o município pode comprometer de sua receita. Não precisa ter 34%. Pode ter até 60%. Ora, se estão demitindo a FASC, contrate pelo município. É simples ou não é simples? Tem margem, tem espaço. Faça um concurso. Se por alguma razão está inviabilizando ou proibido de ser contratado, que o façam mediante concurso, gente. Repito, não estou triste, estou preocupado. Política das mais rasteiras. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Meller. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e 30. 3 minutos e 30 cedido por este vereador e 3 minutos e 30 cedido pelo vereador Salésio Lima. Nessa data, primeiramente eu quero cumprimentar aos criciumenses que foram responsáveis por eu estar aqui representando a população, ser um dos 17 vereadores. Cumprimento o senhor presidente Miri D'Agostin, que também me cedeu tempo na data de hoje, a mesa diretora, aos vereadores, às vereadoras, vereador Salésio, que também me cedeu tempo, a todos que nos assistem desse plenário, das galerias dessa casa e também pelas mídias sociais. De primeira mão, eu quero, olhando para trás, citar algumas conquistas que apresentei, algumas lutas que estou me envolvendo. Então, selecionei 10 principais iniciativas nesses quase 9 meses que venho exercendo o mandato legislativo. A primeira, eu cito a recarga online, que a partir do mês que vem já vai beneficiar os quase 30 mil usuários do transporte público da nossa cidade. A segunda, eu cito a recarga fracionada. E a terceira, a passagem pela metade do valor aos sábados, domingos e feriados. Essas duas já estão em vigor, ajudando os quase 10 mil estudantes da nossa cidade que são usuários do transporte público. A quarta é uma que eu estou na luta, mas tenho a convicção que futuramente vai dar certo, que é o recadastramento online.
Todo início de ano, todo início de semestre, esses também quase 10 mil estudantes precisam enfrentar enormes filas para levar a documentação necessária para comprovar sua posição de estudante e poder ter direito à meia passagem. Essas filas, muitas vezes, demoram muito tempo, demoram dias para o aluno poder fazer esse recadastramento. Enquanto o recadastramento não é feito, o aluno tem que pagar a passagem integral. Então, nós queremos que isso seja feito online, para gerar maior comodidade e acabar com as filas e fazer com que esses alunos tenham o desconto efetivo que têm direito desde o primeiro dia de aula, desde o primeiro dia do ano letivo. A quinta, cito uma lei aprovada e sancionada já pelo prefeito em favor da classe dos motoboys, que antes era cobrada uma taxa de R$ 275 que o dinheiro ia para o Detran do Estado, e essa lei possibilitou que essa taxa não seja mais cobrada, facilitando o ingresso da classe dos motoboys no mercado de trabalho. Cito também a lei da declaração atualizada das vacinas, proposta, apresentada, aprovada e sancionada pelo prefeito, lei que foi feita em parceria com o vereador Ademir Honorato, que faz com que todas as crianças das creches, dos centros de educação infantil e das escolas do nosso município, todas as 20 mil crianças dessa média, para estudarem, precisam ter todas as vacinas exigidas pelo Ministério da Saúde, aliando a saúde e a educação, visando o bem comum. Quero citar também a intensa participação no projeto que foi aprovado no ano passado nessa Casa Legislativa, que criou o Núcleo de Bem-Estar Animal. Fiz reuniões com as ONGs, com a FANCRI, Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica. Foi apresentado pelo prefeito o projeto, sancionado depois da aprovação dessa Casa Legislativa, e hoje já estamos começando a ter um controle populacional dos animais de rua, através de 3 mil castrações anuais dos mesmos e também da microchipagem. A oitava iniciativa, cito uma parceria que trouxe para a nossa cidade, que estamos na torcida para que dê frutos, que foi a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, na qual o curso de Administração Pública trouxe 10 estudantes para que, durante uma semana, estudassem toda a realidade do nosso município, para voltar para São Paulo e comparar Criciúma com diversos outros municípios, para tentar encontrar políticas públicas que ainda não existem aqui e implantar em Criciúma, melhorando também a nossa cidade. O relatório vai ser entregue nos próximos dias e a expectativa é boa para que elas sugiram boas ideias. A nona iniciativa é o projeto dos bueiros inteligentes, nos quais ainda não tem a concretização, mas eu estou na busca de parcerias, quem sabe uma parceria público-privada, para que sejam implantados um número determinado de protótipos, para mostrar a efetiva eficácia deste bueiro, evitando futuros alagamentos também na nossa cidade. Eu considero um projeto muito importante. E, por último, um projeto apresentado recentemente por mim, que também estou na luta para que seja concretizado, que é o projeto dos brinquedos adaptados para crianças e adolescentes portadores de deficiências nos parques municipais da nossa cidade, para possibilitar uma maior inclusão social e igualdade a todas essas crianças e adolescentes portadores de alguma deficiência física, enfim, necessidades especiais. E várias outras lutas que foram firmadas com a população e que serão continuadas por mim. Agora é hora de anunciar uma decisão que foi muito difícil para mim, mas a vida é feita de escolhas e nós temos muitas vezes que tomar posição. Eu nunca levei e pautei a política como uma profissão, e sim como um instrumento momentâneo de melhoria na vida das pessoas. Também sempre preguei um não apego ao poder e transparência em todos os meus atos na vida pública. Atualmente, eu estou na reta final do curso de Direito e exige muito tempo. Todas as manhãs, as minhas manhãs, elas são ocupadas com matérias da graduação. Final do curso, a parte da tarde, a parte da noite, eu estou começando um cursinho preparatório para o exame de ordem. Os finais de semana, a minha programação está sendo feita para preparar o meu TCC, que eu vou ter 4 meses para começá-lo, enfim, concluir o TCC, que é um requisito obrigatório para a conclusão do curso. E por esse fato de, no momento, eu ter essa etapa da minha vida a ser vencida,
A partir de amanhã, eu vou estar protocolando nessa casa 6 meses de licença não remunerada para poder vencer essa etapa da minha vida e, com 22 anos, tudo dando certo, com a etapa vencida, já ter a graduação em Direito, que é o que realmente vai ser a minha profissão efetiva de vida. A advocacia, meu pai é advogado, é o ramo também que eu pretendo seguir. Então, a partir de amanhã, estarei protocolando esses 6 meses de licença sem remuneração. Agora, como uma parte de agradecimentos, já que essa é a minha última sessão antes desse pedido de licença, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter guiado os meus passos durante esse período de vida pública, esses quase 9 meses aqui no Legislativo. A minha família, meus pais, amigos, apoiadores, a todas as pessoas que confiaram no meu trabalho e me deram a oportunidade de estar aqui. Quero agradecer aos colaboradores, os servidores dessa Casa Legislativa, sempre muito empenhados para auxiliar os vereadores em tudo que é necessário e também prestar um serviço de transparência para a população. E a todos vocês, vereadores, os colegas vereadores, as colegas vereadoras que nesse período convivi, divergimos em momentos que tinha que divergir, mas o trabalho sempre foi feito com muito respeito, respeito mútuo e sempre em prol da população da nossa cidade. E avisar, deixar bem claro que eu estou pedindo essa licença não remunerada, eu estou vivo, eu continuo na cidade, mas preciso estabelecer esse foco, que é vencer essa importante etapa da minha vida e os compromissos já firmados com a população, mesmo fora da Câmara, eu vou continuar e vou brigar para poder concluí-los com êxito, batalhar até o fim. Então, postos esses agradecimentos e já trazendo à tona essa nova fase da minha vida, a partir de amanhã, dedicação total, porque, basicamente, quando um aluno vai estudar para a OAB ou terminar a graduação, ele não conta muito para muita gente. Mas, no meu caso, como um funcionário do povo, como um homem público, basicamente já tornei público essa informação e boa parte da cidade está sabendo o que eu preciso fazer. Muito obrigado e um forte abraço. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. Com a palavra o vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e 30. Vereador Marcos, em nome desta casa, agradecer o belo trabalho, sucesso nessa vossa caminhada e que volte rápido. Você contribui muito para projetos importantes desta casa. Então, vamos ser muito breves. Senhor presidente, ontem nós fizemos um acordo na sala da presidência e então temos aqui o requerimento 229/2019, assinado por todos os vereadores. Então, gostaria, a nossa parte encerra aqui, vice-líder. Gostaria então que a senhora levasse adiante o restante do que foi combinado. Não precisa ler o conteúdo, né? Está tudo certo. E, segundo, reportar que amanhã, então, nós temos a sessão especial da Escola Técnica da SATIC, né? Imaginem os senhores uma escola que já colocou 15 mil técnicos, milhares e milhares de jovens que fizeram aprendizagem industrial, fizeram tornearia, fresagem, ajustagem, marcenaria, mecânica de automóveis, enfim. A partir da SATIC, eletricista, a SATIC é uma máquina de ascensão social, vereador Tita. É uma verdadeira alavanca social. E ela merece mais do que o reconhecimento dessa casa. Então, reforçar este convite para toda a comunidade, ex-alunos, ex-professores, ex-colaboradores, para essa celebração de amanhã à noite, com o patrocínio da Câmara de Vereadores. Obrigado. A sessão está suspensa por até 2 minutos, para que possamos tratar de alguns projetos apautados para esta noite.
Terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito o adiamento do projeto de resolução número PR 033/19 por tempo indeterminado. Será atendido pelo nível. Questão de ordem. Em votação, adiamento do projeto PR 33. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito o adiamento do projeto de resolução número PR 023/19 por tempo indeterminado. Em votação, adiamento do PR 023. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Solicito o adiamento do projeto de resolução número PR 032/19 por tempo indeterminado. Em votação, adiamento do projeto PR 032. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem do vereador João Batista Beloli. Senhor presidente, em nome da bancada do MDB, gostaria de parabenizar o vereador Marcos pelo trabalho que fez aqui na cidade de Criciúma através da nossa Câmara de Vereadores. Fosse um exemplo aqui para nós, um gurizão, né, desculpa falar assim, nosso menino aqui da Câmara. Parabéns, continue assim, que tens um futuro promissor. Questão de ordem cedida ao vereador Dailton Feuser. Senhor presidente, a questão de ordem também, em nome da bancada do PSDB, parabenizar o Marco pelo trabalho, brilhante trabalho que fez essa casa, pela ajuda que nos deu, e esperamos teu regresso, Marcos. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio Colombo. A bancada do PSD. Vereador, a bancada do PSB parabeniza e lhe deseja muita sorte, tanto no TCC quanto no exame da ordem. Eu já tive a oportunidade e a expectativa de passar por isso, mas o final é sempre muito gratificante. Questão de ordem cedida ao vereador Edson do Nascimento. Vou falar por ti. Senhor presidente, em nome da bancada progressista, quero lhe desejar boa sorte, né, e dizer que nós não estamos nos despedindo, estamos dizendo até breve, até porque a sua volta está concreta aqui com a gente, tá? Boa sorte. Questão de ordem cedida à vereadora Camila do Nascimento. Presidente, vereadores, também queria parabenizar o vereador Marcos. Fico muito feliz de ter compartilhado esses momentos contigo. E sei que é muito difícil a gente ter, por mais que a gente não se torne a política uma profissão, mas é muito difícil a gente manter esses vários espaços que nós ocupamos. Faz 7 anos que estou fazendo direito, não me formei ainda, então esse é um exemplo. Então, te parabenizo por isso, em nome da bancada do PSD. Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, quero também, em nome do PSC, Partido Social Cristão, parabenizar o trabalho que sempre foi pautado por excelência pelo vereador Marcos Meller, e que Deus te dê graça, te dê sabedoria, né? E em breve, daqui a 6 meses, você retorna para cá. Meus parabéns. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 14 de 5 de 2019. Resumo das proposições do grande expediente. Requerimento número 226 de 2019, de autoria do José Paulo Ferrarese. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe o seguinte a respeito de melhorias na escola Caetano Ronque, localizado no bairro São Defende. Existe estudo ou projeto para a reforma da escola? Caso exista, qual o prazo para o início das obras? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente, vereador José Paulo Ferrarese.
Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, população da nossa cidade, eu estive visitando a Escola Municipal Caetano Ronque, a pedido de alguns pais daquela comunidade que tem filhos lá, que estudam naquela escola, e percebemos o quanto está complicada a situação, acompanhando ali as folhas de forro caindo, o forro trazendo perigo, pode acontecer um desabamento a qualquer momento. Também tem pisos com tacos levantados, desnivelado. Uma situação de uma escola que realmente nos deixa preocupados. Quando nós temos um filho na escola, queremos um ambiente agradável, queremos uma educação de qualidade. E não vou falar mal da educação. Essa cama aqui foi uma mãe que me mandou essas fotos. Essas caminhas ali. E dizer para os senhores que não tem um colchãozinho para colocar ali. Os alunos, quando dormem, é deitado ali naquela tela, que as costas do aluno pega no chão. Com essa friagem, senhores vereadores, quem de nós, quem é o pai da nossa cidade, o pai e a mãe, que gostaria de deitar o seu filho ali naquela tela, naquela redezinha ali, para encostar as costas no chão, sem nada? Será que a Secretaria de Educação desconhece isso? Será que a educação da nossa cidade desconhece essa situação? Então, precisamos um olhar, e esse é um requerimento, pedido ao governo municipal se tem projetos de reformas, e é preocupante que eles vão quanto antes lá, quem sabe chamem a Defesa Civil, quem sabe para até interditar aquela escola, a situação do forro. Porque se os senhores olharem a situação do forro, pode acontecer sim um desabamento, porque está aí. Daqui a pouco cai uma folha de forro daquela na cabeça de uma criança, e como é que vai ficar? Então isso nos preocupa. O prefeito esteve ali a semana passada, retrasada, entregando o uniforme para aquelas crianças. Será que só olhou para o chão? Não olhou para cima? Então, nos preocupa, senhores vereadores. Temos andado muito, esse é o nosso papel de fiscalizar e vamos continuar. Senhor da parte, vereador Júlio Kaminski. Eu até vou fazer, obrigado pela parte, vereador, eu até vou conferir no rol das escolas que foi me informada quanto à vistoria da Defesa Civil e Corpo Bombeiro, se essa escola aparece lá. Porque, de fato, nem me refiro às camas, né? Me refiro às condições físicas, né? E essa é uma condição que foi solicitada através daquele requerimento e que foi me apresentado o rol das escolas, passada por uma vistoria tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiro. Obrigado, vereador. Importante, agradeço a sua contribuição, é importante nós estar acompanhando essa situação, mas realmente nos preocupa essa escola sem um espaço também coberto para as crianças fazer suas atividades físicas e também suas atividades esportivas, estão naquela unidade. Então pedimos o apoio de todos os vereadores. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 449, 2019, de autoria do vereador José Paulo Ferrarense. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Fioravante Pazini, bairro São Defende. Indicação número 450, 2019, de autoria do vereador Zário Casagrande. Assunto: estudo e projeto para a redução da velocidade da Avenida Rui Barbosa, oriunda da Avenida Centenário. Indicação número 451, 2019, de autoria do vereador Zário José Casagrande. Assunto: reparos na pavimentação da rua 13 de Maio, no bairro Comerciário. Indicação número 452, 2019, de autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto: pavimentação asfáltica na rua São Judas Tadeu, no bairro Vida Nova.
Indicação número 453, de 2019, de autoria do vereador Antônio Manuel, assunto: pavimentação asfáltica na rua São Miguel, no bairro Vida Nova. Indicação número 454, de 2019, de autoria do vereador Antônio Manuel, assunto: pavimentação asfáltica na rua Virgínio Conte, no bairro Vida Nova. Indicação número 455, de 2019, de autoria do vereador Edson Aurélio, assunto: criação de uma praça e instalação de uma academia ao ar livre no loteamento Nossa Senhora do Carmo, localizado no distrito de Rio Mânia. Requerimento número 227, de 2019, autoria Júlio César Kaminsky. Assunto: envio de expediente à Associação Feminina de Assistente Social de Criciúma, FASC, para quem encaminha esta Casa Legislativa a resposta aos seguintes questionamentos. Existe possibilidade de criação de um site que contenha, de forma clara e transparente, estas informações ou disponibilização de um sistema de consulta pública de tais movimentações, haja vista as atividades da FASC estarem todas condicionadas ao dinheiro público? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador proponente, vereador Júlio César Kaminsky. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores. Senhor presidente, o requerimento, né, ele trata sobre, em relação ao acompanhamento no site institucional, eu até fiz questão de copiar todo o material do site que foi consultado, e, de fato, eu não consegui localizar, se tem, estou tendo dificuldade de localização. Em acompanhamento ao site institucional, obviamente, que é que eu não percebi a publicação transparente, analiticamente, de todos os programas vigentes e realizados, bem como todos os convênios e parcerias, relatando toda a movimentação financeira de créditos relativos aos custeios realizados pela Prefeitura Municipal de Criciúma e a FASC, ao longo do período de 2017 até abril de 2019. Então, eu estou questionando a possibilidade de criação, haja vista o fato de eu não ter conseguido visualizar, e fiz questão de registrar isso para que não tenha dúvida, até porque transparência absoluta, né? Se nós tivemos os valores informados do ano 2018 na ordem de 42 milhões, eu usando isso como parâmetro, me leva à conclusão que nós teremos assim 4 anos, atualizado talvez outros valores, estamos falando de uma ordem de 168 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro, 168 milhões. Se for usado, repito, como parâmetro, tudo que foi feito, tudo que foi transferido para a FASC ao longo de 2018, nós estamos falando de 42 milhões. Repito, somando 4 anos em relação a isso, estamos falando de 168 milhões. É nosso papel fiscalizar o erário público. Repito, a negativa de informação, deixar de nos prestar informação, é um atentado à administração pública. É um atentado à administração pública. Responde por irresponsabilidade. Repito, 42 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso é erário público, é dinheiro nosso. Nós temos que acompanhar, fiscalizar. Por que negar a informação? Se está sendo negada a informação, é sinônimo de que tem essas informações de uma forma transparente. Como eu não consegui identificar, a minha assessoria também não conseguiu identificar, é importante que se saiba qual é a ferramenta que nós temos para acompanhar. Se não te dão informação, tem que estar transparente. Se não estão transparentes, nós éramos para ter as informações que a gente solicita. Repito, o ano passado foi repassado 42 milhões. Gente, se fosse R$42, é dinheiro público. Se fosse R$42, é dinheiro público. Se for usar os parâmetros do ano passado para calcular os 4 anos, estou sendo redundante, porque são 168 milhões. Não estou afirmando que todo esse valor vão ocorrer durante os 4 anos. Estou apenas fazendo
usando como parâmetro os valores de todos os investimentos ocorridos ao longo do ano passado. Por isso, senhores vereadores, vereadoras, em se tratando de uma matéria de absoluta relevância, cujo assunto merece a nossa completa dedicação, e diria o nosso envolvimento, num processo nem de fiscalização, mas de vigilância, eu peço que as senhoras e os senhores aprovem esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste aqui ainda em casa. Vereador Júlio Kaminski, você colocou um assunto muito sério, muito sério mesmo. Inclusive, em 2017, quando eu cheguei aqui, a minha segunda fala foi que eu comentei em 2 assuntos que eu iria ter o prazer de provocar, que seria a FASC, né? Na época, ainda era a FASC, não era uma OS, né? Não, já era uma OS que foi aprovada dia 21 de janeiro de 2017. E a Criciúma Prev. Então, isso que estamos trabalhando aí. Por ser uma OS, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 101, como você disse, ela tem obrigação, sim, de ser transparente, de mostrar, de estar aberto. Se antigamente era uma caixa preta que não dava de verificar, de mexer, de olhar, hoje ela tem que dar transparência, ela é obrigada a dar transparência. Seja 42 milhões por ano, né, como você falou, ou pode ter números astronômicos. Você vai nas escolas da FASC, eu até brinco assim, né, que a prima rica e a prima pobre uma coisa mais linda do mundo, aquelas escolas estão ficando perfeitas, mas também desta maneira, né, por que não para outra prima pobre que é os funcionários comuns das escolas comuns, né? Então temos que chamar muito forte a lei de responsabilidade fiscal. Certo? E um outro assunto também, que na época, quando foi lançado, né, eu fui contrário naquela votação de janeiro de 2017, né, não pelo fato da formação da OS, mas sim da exposição, né, de que ela ficou muito aberta, eles podem fazer o que querem, que não tem problema. Julho de 2017, mas uma das primeiras votações foi em janeiro de 2017, que ficou dessa maneira, né? Então, hoje lá, há um grupo diretivo que toma conta, sim, da FASC, que está fazendo o trabalho lá, que são os funcionários que estão ali prestando serviço. Mas tem um grupo gestor, que é o dono dessa OS, já digo, aquelas ONGs, só mudou o nome, de ONG para OS, então ele tem um grupo que toma conta disso. A gente até tem documentos de quando foi montada, do nome das pessoas, inclusive esse contrato deles vai até abril ou maio de 2021, se não me engano, vai mudar o prefeito e essas pessoas ainda vão estar no comando. Então isso é um assunto muito sério, é complicado. Eu vejo assim, então é muito dinheiro, sim, temos que verificar muito bem e dar luz a isso aqui, a esse assunto. A cidade precisa saber, né? Então isso, concordo, lhe parabenizo pelo esse requerimento e que dê visibilidade, sim, mostre essa transparência. Se diz que são tão transparentes, mas tu não consegue ver, não consegue procurar. Às vezes diz assim, está ali no portal, é só olhar, mas a gente pode verificar de tudo quanto é maneira, tem que ser, eu acho, não sei, um mestre para arrancar informação daquilo ali, que às vezes a gente se cansa, né? Então, parabéns pelo requerimento e também reforço o seu pedido de aprovação desse requerimento. Obrigado, boa noite. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 456, 2019, de autoria do vereador Dailton Felser. Assunto: colocação de uma parada de ônibus na Rua Imigrantes Anite, de frente à casa número 520, bairro Pinheirinho. Indicação número 457, 2019, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre.
Assunto: construção de faixa elevada para a travessia de pedestres nas ruas Visconde de Cairu e Domênico Sônico, nas proximidades da Prefeitura Municipal de Criciúma, especialmente da rótula do bairro Santa Bárbara. Requerimento número 228/2019, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Assunto: envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: considerado que desde o início do ano de 2019 a taxa de resíduos sólidos de Criciúma passou a ser cobrado juntamente com a fatura de água, primeiro, qual o faturamento mensal a contar da data desta mudança? Segundo, qual o índice de inadimplência? Terceiro, qual o valor pago mensalmente à empresa concessionária de resíduos sólidos e quanto este valor representa por tonelada? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora à ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Legislativo PL 016/19, proposto pelo vereador José Paulo Ferrarese, que denomina Rua da Amizade. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando a deliberação no plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 05/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que corrija a largura viária da Rua Catarina Milanês. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação no plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo PLC-PE 06/19, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que altera o zoneamento do solo nos lotes que identifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação no plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto, em votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 20 de maio do ano corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.